Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o sexto pedido do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Uma sutil tentação do diabo é quando ele se utiliza dos lábios das pessoas, das palavras das pessoas, dos conselhos das pessoas. Assim, o sexto pedido do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, assume o seguinte sentido: não permita, Senhor, que eu caia na tentação de aceitar o conselho de certas pessoas. E o exemplo clássico é o apóstolo São Pedro, que, sem saber e talvez sem querer, acabou sendo instrumento de Satanás para tentar Jesus. Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 23. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. O demônio às vezes nos tenta pelas pessoas mais improváveis, pelas pessoas mais insuspeitas, pelas pessoas acima de qualquer suspeita, pelas pessoas próximas. Quem diria que o primeiro Papa fosse instrumento de Satanás para tentar Jesus? Assim, o sexto pedido do Pai Nosso não pode vislumbrar no pano de fundo desse pedido somente a figura de Satanás. Também Satanás. Mas os instrumentos de que Satanás às vezes se utiliza, ainda que com boa intenção. Quem pode negar que São Pedro tinha boa intenção quando deu esse conselho a Jesus? Nada nos autoriza a dizer que São Pedro queria o mal de Jesus. Só que, mesmo bem intencionado, e essa é uma questão delicada, boa intenção, quando você fala, não é suficiente para dizer que aquele conselho, que aquela orientação, que aquela admoestação é de fato algo que procede de Deus. Porque São Pedro não tinha o alcance daquilo que Jesus acabara de dizer, que era preciso que ele fosse a Jerusalém, que ele sofresse muito, que ele fosse morto e que ressuscitasse ao terceiro dia. Na mente, até certo ponto ingênua, de São Pedro, era indigno da pessoa do Mestre, do Messias, morrer dessa forma, ser entregue nas mãos das pessoas. Deus não vai permitir isso. Mas era exatamente para isso que Jesus tinha vindo. Essa era a sua missão. Os oráculos proféticos apontavam para isso. Dentre muitos, cito o quarto canto do servo sofredor, Isaías capítulo 53. São Pedro queria o melhor para Jesus. Mas quem disse que nós temos, quando aconselhamos uma pessoa, a verdadeira noção do que é melhor? O que é melhor para Jesus é a fidelidade ao Pai, é a obediência ao Pai, é abraçar a cruz que o Pai havia reservado para ele. Não nos deixeis cair em tentação. Assim, assume essa postura. Senhor, livrai-me das pessoas que, mesmo bem intencionadas, mesmo próximas a mim, mesmo que participem da minha intimidade, que dos lábios delas venham palavras que venham a se tornar para mim tentação, ocasião de pecado, e assim elas se tornam instrumentos de Satanás na minha vida.